Olá pessoal, tudo bem? Voltando aí então para a nossa segunda parte da aula relacionada à concepção do anteprojeto de pesquisa. Como vocês viram, nosso tempo é um pouco apertado, então eu vou dar um prosseguimento um pouco mais dinâmico a essas aulas, ok? Bem pessoal, a seleção da pergunta geral já foi realizada. Com isso nós temos 80 a 90% do projeto de pesquisa já definido. Bem, entenda bem. Qual a minha pergunta geral que nós adquirimos com aquele brainstorm? A uso-capião coletiva é um instrumento de regularização fundiária urbana? Essa é a minha pergunta geral. Com ela, nós podemos nos perguntar qual o conhecimento que eu devo deter para compreender a resposta que vai ser dada a essa pergunta. Vocês concordam que eu tenho que ter um conhecimento prévio para responder essa pergunta? Bem, então, primeira coisa, nós vamos nos utilizar daquela outra estrutura que foi utilizada na aula passada, quando a gente estava dividindo em grande área, em área, ok? Na aula passada. Com isso, pessoal, nós podemos falar que para entender o que é uso-capião coletiva, o que é um instrumento de regularização fundiária urbana, e definir se a uso-capião coletiva é realmente um instrumento de regularização fundiária, nós devemos analisar primeiro o que é o direito das coisas. Porque dentro do direito das coisas é que eu vou falar o que é posse, o que é propriedade e sua distinção. O que é os direitos reais e quais as formas de aquisição da propriedade, ok? Eu também devo me perguntar, além do direito das coisas, eu também devo entender e conhecer o que vem a ser a uso-capião. Nessa uso-capião, quais os fundamentos da prescrição, quais as definições e características dessa uso-capião, desse instituto, e também as modalidades de uso-capião que existe hoje no nosso ordenamento jurídico, entre elas a uso-capião coletivo. Mas eu preciso saber só o direito das coisas e de uso-capião? Não. Eu também tenho que saber sobre o que vem a ser regularização fundiária. O que eu devo falar sobre regularização fundiária? O que eu devo entender sobre regularização fundiária para conhecer a resposta dessa pergunta? Bem, primeiro eu devo saber qual o conceito de regularização fundiária. Em segundo lugar, pessoal, o Estatuto da Cidade é um dos instrumentos de regularização fundiária urbana mais conhecidos. Então, é uma normativa que vem a ser aplicada à regularização fundiária urbana. Então, eu também devo conhecer o Estatuto da Cidade. E entender também, compreender quais são as políticas públicas de regularização fundiária urbana. Vocês concordam se eu souber todo esse conteúdo sobre posse e propriedade, o que vem a ser direitos reais, formas de aquisição da propriedade, os fundamentos da prescrição, definições e características da uso-capião, essas modalidades de uso-capião, conceito de regularização fundiária, o que vem a ser o Estatuto da Cidade e as políticas públicas de regularização fundiária urbana, eu vou deter um conhecimento necessário para construir a resposta a esse problema e também compreender essa resposta, ok? Professor, eu tenho muita dificuldade para fazer essa caracterização. Então, pessoal, essa é uma das atribuições do professor orientador. É junto com o professor orientador que você vai construir qual o conhecimento prévio necessário para responder a sua pergunta geral, ok? Então, reúnam com o seu professor orientador para a construção desse conhecimento prévio, ok? Bem, vamos à prática. Eu devo me perguntar, pessoal, o que eu tenho que criar uma pergunta secundária sobre o reflexo desse primeiro capítulo, ou essa primeira parte do meu trabalho de pesquisa. Eu vou retornar aqui um pouco. Vocês concordam que eu tenho que, se eu me perguntar o que vem a ser o direito das coisas e qual o conhecimento vinculado ao direito das coisas para responder, eu vou conseguir responder a minha pergunta geral? Qual o conhecimento necessário de uso-capião que eu tenho que deter para responder essa pergunta? E qual a pergunta sobre regularização fundiária eu devo realizar para responder essa pergunta geral? É o que nós vamos fazer aqui. Olha só. O direito das coisas, eu tenho que falar sobre posse e propriedade, eu também tenho que falar sobre o que é um direito real e as formas de aquisição dessa propriedade. Com isso, pessoal, eu montei aqui para vocês o que é uma pergunta que eu devo me fazer, que quando respondida essa pergunta, vai me dar um conhecimento necessário para responder a minha pergunta geral. Então, lendo e estudando de forma coerente o conteúdo do direito das coisas, eu posso me perguntar quais as principais formas de aquisição da propriedade e a sua distinção com o Instituto da Posse. Então, eu vou entender quais as formas de aquisição da propriedade, em especial, óbvio, que o uso-capião, e entender a sua distinção com o Instituto da Posse, ok?
refletindo aí a minha primeira pergunta secundária. Isso também pode ser utilizado para o meu segundo tópico de conhecimento prévio, que é a uso capião. O que vem a ser os fundamentos da prescrição, o que vem a ser as definições e características do Instituto da uso capião e as modalidades envolvidas também para esse Instituto. Entendam que eu vou construir uma pergunta também para o segundo tópico de conhecimento prévio para responder a minha pergunta geral. Então eu construí a seguinte pergunta: quais as principais modalidades de prescrição aquisitiva? Entenda que se eu responder essa pergunta, eu vou deter o conhecimento sobre quais os fundamentos da prescrição, ok? Quais são as definições e características da uso capião? Por quê, professor? Porque a uso capião é uma modalidade de prescrição aquisitiva. E quais são as modalidades de uso capião? Então, se eu respondo essa pergunta, automaticamente eu vou saber dos fundamentos da prescrição, as definições e características e modalidades da prescrição, que são conhecimentos prévios exigidos para responder a minha problemática geral. E a minha pergunta secundária, de número 3, que vai ser sobre a regularização fundiária. Eu construí: quais as principais normas e políticas de regularização fundiária urbana relacionadas ao uso capião? Entenda que aqui eu vou ter que ter primeiro uma conceituação. Se eu responder essa pergunta, eu vou ter que ter um conhecimento prévio que fundamenta o que é a regularização fundiária, a principal norma que é utilizada hoje para a regularização fundiária urbana e também quais as políticas envolvidas relacionadas à regularização fundiária urbana e ao uso capião. Entendam, pessoal, que essas 3 perguntas são necessárias para responder a minha pergunta geral, ok? Então, resumindo, com esse raciocínio, nós temos a problemática geral, que é a uso capião coletiva é um instrumento de regularização fundiária urbana, e também as minhas perguntas secundárias. Quais são as principais formas de aquisição da propriedade, sua distinção com o Instituto da Posse? Quais as principais modalidades de prescrição aquisitiva e quais as principais normas e políticas de regularização fundiária urbana? Entenda que se eu responder essas 3 perguntas, eu vou ter o conhecimento necessário para responder a minha problemática geral, ok? Que é o nosso objetivo, pessoal. Ora, entendam bem, o objetivo, pessoal, ele deve ser claro e exequível. E ele deve indicar a finalidade da pesquisa norteando a meta a ser seguida. Ou seja, o objetivo ele tem que ser claro e exequível. Eu não posso criar um objetivo que não seja exequível. E o meu objetivo ele é o norte da minha pesquisa. É ele que vai direcionar qual meta que eu devo seguir. Ok? Então, pessoal, na aula passada eu comentei com vocês que toda pesquisa, ela não existe pesquisa sem uma pergunta, ok? Que deva ser respondida. A pesquisa nada mais é para responder uma pergunta que nós nos fazemos. Então entendam bem, se a pesquisa inicia-se com uma pergunta, o objetivo da pesquisa é justamente alcançar a resposta a esse problema. Então eu esquematizei aqui para vocês que o objetivo geral é o quê? Nada mais é do que a resposta ao problema geral. Então o meu objetivo geral com a pesquisa é responder o meu problema geral. Assim como meus objetivos específicos nada mais são do que responder as minhas perguntas secundárias. Se vocês entenderem esse esquema, fica fácil da gente construir o objetivo, porque o objetivo ele vai refletir direto o meu problema geral e o meu objetivo específico vai refletir também as minhas perguntas secundárias. Vamos para a prática. Como eu devo montar então o meu objetivo? Eu gosto de montar os meus objetivos sempre utilizando essa técnica. O objetivo específico, os objetivos, pessoal, me perdoe, sempre vai se iniciar com o verbo infinitivo. Como assim, professor? Analisar, pesquisar, identificar. E sempre vai refletir a pergunta a que se deseja responder. Bem, seguindo essa dinâmica, iniciando sempre com o verbo infinitivo, refletindo a pergunta que nós queremos responder, nós podemos então construir nosso objetivo geral a partir do problema geral. Entendo, se o meu objetivo geral é responder o problema geral, então a partir desse problema nós vamos construir o nosso objetivo. Primeiro colocando o verbo no infinitivo. Quais verbos? Ora, eu quero analisar, eu quero avaliar e entender se a uso capião coletivo é um instrumento de regularização fundiária urbana. Entendam que o meu objetivo geral eu construí com o verbo no infinitivo e refleti diretamente o meu problema geral. Então, o que eu quero com a minha pesquisa? Ora, eu quero analisar, quero avaliar e entender se a uso capião coletiva é um instrumento de regularização fundiária urbana.
Ok, pessoal, então conseguimos o nosso norte. Com isso, fica muito fácil de construir o nosso objetivo específico, que ele vai refletir diretamente a minha pergunta secundária. Entenda que eu utilizei a mesma técnica aqui, ó, pessoal. Eu coloquei um verbo no infinitivo e ele vai refletir diretamente a minha pergunta secundária. Entendam bem. Qual a minha pergunta secundária número 1? Quais as principais formas de aquisição da propriedade e sua distinção com o Instituto da Posse? Eu tenho como objetivo específico identificar e compilar as principais formas de aquisição da propriedade e sua distinção com o Instituto da Posse. Entendo que o que está em vermelho reflete diretamente a pergunta e o que está em azul reflete diretamente o meu verbo no infinitivo. Ok? Mesma coisa eu vou utilizar para a pergunta secundária número 2, que quais as principais modalidades de prescrição aquisitiva? Ora, então eu quero esboçar e indicar as principais modalidades de prescrição aquisitiva, que é o meu objetivo específico 2. E o meu objetivo específico número 3 vai refletir diretamente a pergunta secundária número 3, que é quais as principais normas e políticas de regularização fundiária urbana relacionadas ao uso capião? Coloco aqui o meu verbo no infinitivo, identificar e descrever as principais normas e políticas de regularização fundiária urbana relacionadas ao uso capião. Pessoal, seguindo essa técnica, vocês vão se dar muito bem para a construção do objetivo. Ok? Entendam, só retornando aqui um pouco, que no portal do aluno eu deixo um arquivo disponível para vocês que reflete os objetivos, os verbos que podem ser utilizados para a montagem do objetivo. Olha só, os verbos adequados para exprimir os objetivos gerais e específicos, que também está aí ao longo desse documento. Está disponível aí para o portal do aluno, sempre dando preferência para os verbos do domínio cognitivo. Ok? Com isso, pessoal, nós podemos chegar então à nossa hipótese básica. A hipótese básica nada mais é do que a resposta inicial ao problema proposto. É caracterizado por ser provável, suposta e provisória. Há uma controvérsia muito grande sobre a hipótese básica, mas é muito simples. Bem, para fazer a hipótese básica, a primeira coisa nós devemos saber qual a nossa problemática central. Qual a nossa problemática central? A uso capião coletivo é um instrumento de regularização fundiária urbana? E a hipótese básica, pessoal, é justamente a resposta inicial a essa pergunta. Você vai colocar o que você sabe sobre esse conteúdo e verificar essa resposta somente no final da sua pesquisa. Então podemos falar que eu construí aqui uma hipótese básica como exemplo, que a uso capião coletivo ela se tornou um instrumento de regularização fundiária por expressa definição da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001. Então, somente após 2001 é que esse Instituto de Uso Capião Coletiva se tornou um instrumento de regularização fundiária por expressa definição dessa lei. Ok? E essa resposta, pessoal, eu só vou comparar ela no final da minha pesquisa, verificando se essa resposta lá no final ela foi realmente correta ou não. Não significa que a minha pesquisa vai dar errado apenas porque a minha hipótese básica vai ser refutada no todo ou em parte. Com isso, pessoal, nós podemos partir então para o título do trabalho. Olha, se o objetivo geral retrata o trabalho de forma ampla, nós podemos retirar o título do trabalho a partir do objetivo geral. Qual que é o meu objetivo geral? Analisar, avaliar e entender se o uso capião coletivo é um instrumento de regularização fundiária urbana. Entenda, pessoal, que o meu objetivo geral vai refletir exatamente o que eu quero com o meu trabalho. Então eu não preciso do meu verbo, porque o meu verbo vai refletir o meu objetivo. E tirando o verbo, pessoal, o restante do meu objetivo, eu vou construir um título a partir disso. Aqui eu exemplifiquei como sendo, olha, tirei o verbo e coloquei a uso capião coletiva como instrumento de regularização fundiária urbana. Ou seja, construí o meu título a partir do meu objetivo geral, tirando o verbo e adaptando o restante como um título do meu trabalho. Ficou então a uso capião coletiva como instrumento de regularização fundiária urbana. Bem, pessoal, com isso, então, nós podemos falar que nós temos um título do trabalho, que é o uso capião coletivo como instrumento de regularização fundiária urbana, os nossos objetivos geral, os objetivos específicos, como também a nossa problemática, ok? Revisando também que nós conseguimos, através dessa técnica, adquirir a nossa hipótese básica, que vai ser comparada no final da nossa pesquisa, indicando, inclusive, pessoal, tendo aí um sumário prévio para vocês. O que é que vocês vão falar no primeiro capítulo, o que vocês vão falar no segundo capítulo e o que vocês vão falar aí no terceiro capítulo. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado aí da aula. Muito obrigado. Sigam aí no Facebook, minha fanpage, Professor Leonardo Dair. Também, caso queiram mandar algum e-mail para mim com alguma dúvida, pode mandar professor.leonardo.dair@gmail.com
E sigam aí também no canal no YouTube Leonardo Odair. Ok, pessoal? Foi um prazer estar com vocês. Até mais.